Muitos críticos apontam sua literatura em um terreno entre Machado e Graciliano. Mas se a gente olhar, também a gente vai encontrar Borges, Flaubert. Conta um pouco da árvore genealógica de sua família literária, e você já consegue identificar descendentes dessa árvore genealógica? Não, descendentes acho que não. Na verdade, um escritor ele é influenciado às vezes até por autores que ele não leu. Vou usar uma butade aí borgiana. Por exemplo, você lê um escritor como Borges, você está lendo uma biblioteca que o Borges leu. Você está lendo, de certo modo, Voltaire, você está lendo Kafka, você está lendo Conrad, você está lendo As Mil e Uma Noites, né, de quem ele era apaixonado. Né? Há vários ensaios sobre As Mil e Uma Noites, ele cita em contos, poemas. Você está lendo Cabala, você está lendo o Antigo Testamento, quer dizer, o Corão. Borges parece que leu tudo, ou quase tudo, porque Machado de Assis ele não leu. Talvez por ter sido um antecessor notável. Mas você leu Machado de Assis? Eu li muito cedo os contos do Machado, muito jovem. E tive que ler também Trecho dos Sertões, que por contraste, assim, me fizeram... O contraste dessas leituras me jogou para o lado machadiano, vamos dizer assim. Que a linguagem é mais concisa, a clássica, né? Quer dizer, nada pomposa, nada rebuscada, muito diferente da linguagem de Euclides. Né? Aquelas frases longas e retorcidas, rebuscadas, né? Um vocabulário muito exuberante. Mas eu procurei ler os clássicos, né? Esses cursos da USP dos anos 70 me ajudaram a ler vamos dizer, os clássicos, não só com o tempo do século XX, mas da literatura do século XIX, muita coisa do século XVIII, a tragédia grega. Quer dizer, você tem que ler, você tem que, vamos dizer, ampliar o teu repertório. E um dia você tem que dizer, bom, eu não li tudo, é impossível ler tudo, mas eu quero escrever. Eu acho que é esse momento em que você também não... eu demorei muito para escrever o primeiro romance, talvez um pouco obcecado por essa mania de ter que ler ainda tal livro ou tais livros para escrever o primeiro romance. Né? Isso é aquilo que o Harold Bloom chama de angústia da influência. Mas a influência ela está por toda parte, né? Não há um único autor que não tenha sido influenciado, né? Porque essas histórias, vamos dizer, se contar da história, pensar na história da literatura, desde os primeiros textos, aí já se vão, né? Mais de 2000 anos, e isso, vamos dizer, é um peso, né? É um peso. E também em muitos momentos da minha vida eu pensei em parar de escrever, porque depois de tanta coisa boa, como é que você vai escrever ainda? E nem é preciso olhar para a literatura europeia, né? Ou para a literatura do Oriente. Basta olhar para a nossa literatura. Depois do Grande Sertão Veredas, é difícil você encarar um romance, você precisa ter coragem vamos dizer, mas saber que o teu livro terá, vamos dizer, se tiver algum lugar na literatura, será um lugar mais modesto, né? Porque para mim o Grande Sertão é um livro espantoso em todos os sentidos. Então, e o Rosa foi, vamos dizer, ainda é o autor que de algum modo me influencia, não pela linguagem, porque ele é inimitável,
mas pelas sugestões, vamos dizer, pela imaginação solta, né? Pelas possibilidades, tantas possibilidades de leitura, né? Por ele ter, vamos dizer, a partir de uma região tão concreta como o centro-norte de Minas, ele ter escrito uma grande obra de alcance universal. Isso também em relação ao Graciliano, à Clarice, enfim, ao Machado, né? Osman Lins, são tantos autores, né? Enfim, desses grandes prosadores e poetas brasileiros também. Sempre procuro, vamos dizer, nos meus livros há sempre personagens que são poetas. Quem são seus poetas artistas brasileiros? Bom, eu acho que o que eu mais leio e releio é o Drummond. É o Drummond e o Bandeira, né? Mas eu gosto muito do João Cabral, do Murilo Mendes, do Jorge Lima. Eu acho que são poetas muito diferentes. E do Mário de Andrade, eu acho que o Mário, que escreveu tudo, né, que para mim talvez seja o maior intelectual brasileiro, intelectual artista, porque ele foi completo, ele fez tudo, né, com altos e baixos. Ele foi um grande ensaísta, foi um grande poeta. Se a gente pensar em poemas como Meditação sobre o Tietê, quer dizer, foi um grande romancista também, com Macunaíma, pensou a cultura brasileira, né, se entregou, né, aquela frase famosa dele, que agora é título do livro, né, Eu Esqueci de Mim, né, sou um departamento de cultura. Se entregou ao Brasil, à cultura brasileira. Sim. Renunciou ao próprio trabalho, né, tantas coisas para. Então, acho que há grandes poetas brasileiros. O Brasil, a literatura brasileira, ela, quando a gente pensa na qualidade, ela tem uma continuidade. Desde o romantismo até Rosa, Guimarães Rosa, Clarice, Osman Lins, anos 70, o Raduan Nassar, quer dizer, ela tem uma continuidade, né? O que não aconteceu com a literatura de alguns países hispano-americanos, onde há grandes, vamos dizer, romances, ou um ou outro grande poeta. Depois há também um momento, no século XIX não há um grande escritor na América Hispânica como Machado de Assis. Você falou do Guimarães Rosa, você me lembrou um escritor que a gente teve agora há pouco, chama Martim Corrã. E uma das coisas que nós discutimos durante a conversa que nós tivemos com ele foi o que Borges representou para a literatura argentina. Porque ele, ao mesmo tempo que foi um gênio, ele foi uma angústia para os outros escritores, que não conseguiam, se sentiam completamente inferiorizados frente à obra dele. Você acha que Guimarães Rosa tem esse mesmo papel para os escritores contemporâneos? Ou a gente consegue diluir mais isso daí em outros nomes, em outros escritores? Eu acho que o Guimarães Rosa, vamos dizer, do ponto de vista literário, tem a estatura do Borges. Ele só não é mais conhecido por causa da língua portuguesa. Ele escreveu em português, e no português muito pessoal, um estilo muito pessoal, que dificulta bastante as traduções. Mas eu acho que, no caso da literatura argentina, eu acho até injusto o Borges ser o escritor, ser o único escritor, vamos dizer, essa estrela solitária. Eu acho que não é, eu acho que há tantos outros, o próprio Biel Casares, o Cortázar,
que o Borges não foi um romancista, né? E talvez por isso, não sei, prêmio Nobel não tenha sido contemplado com prêmio por causa disso, mas há outros grandes escritores argentinos. No caso do Brasil, para mim, né, isso é uma visão muito pessoal, o Rosa vamos dizer, o grande inventor, né? Acho que foi de fato, de pensar na vanguarda, numa literatura de vanguarda, uma literatura inovadora. Eu acho que o Rosa está acima de todos como romancista, mas isso não desmerece nem um pouco os outros escritores. Como? A obra da Clarice foi uma obra inovadora, né? Foi uma obra importantíssima, é um divisor de águas também. E o mesmo posso dizer do Graciliano Ramos, lá atrás, né? Que também, e todos eles, né, tiveram seus precursores. Mas Rosa, né, acho que a obra dele deve um pouco, se não muito, aos Sertões do Euclides da Cunha, por exemplo, né, um pouco ao Macunaíma do Mário de Andrade, né, que foi outra obra, dizer, importantíssima, né? Oswaldo de Andrade, quer dizer, o Brasil tem, eu acho que também tem vários escritores. O Brasil, a Argentina, o México são países que, enfim, que a literatura, vamos dizer, se aclimatou muito bem, embora sejam países, vamos dizer, tenham sido colonizados. Se a gente pensar que na Inglaterra de 1760 já havia 150 gráficas, 150 impressoras, né, imprimindo os primeiros romances da era moderna. O João Cabral imprimiu os próprios livros dele, né? Sim, aqui a dificuldade de você publicar, né? Hoje menos, mas naquela época, vamos dizer, Bandeira, né, imprimiu seus primeiros livros, distribuía 100 exemplares. Mas voltando à poesia, eu acho que esses poetas e tantos outros, né, Cecília Meirelles, alguma coisa também influenciou o meu trabalho. Eu sempre, as epígrafes que eu uso, né, são epígrafes de poetas, do Rosa, que é um poeta enquanto narrador. Sim. Quer dizer, eu tento, vamos dizer, mitigar um pouco da minha frustração de poeta, que eu não fui. Enfim, homenageando também os poetas brasileiros.